é a versão final que eu preparei com muito carinho aí para apresentar para vocês, que já estou, acho que há mais de 24 horas preparando essa apresentação, e é uma pena que vocês não vão ter acesso aí, pelo menos nessa aula, né, a essa versão final. Depois eu posso colocar ali na plataforma para vocês, né, a versão final. Eu selecionei bastante material complementar para mostrar para vocês, enfim, tá? Então, vocês já sabem, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Camila, fui professora de vocês na disciplina de Bioteconomia e Interdisciplinaridade, que a gente já está quase finalizando, né? Estamos na etapa agora de finalização das avaliações, enfim, né? Junto com a Larissa. Então, nessa disciplina de Bioteconomia e Sociedade, eu vou estar trabalhando junto com o professor Josué, que já conversou com vocês aí no chat, né? Então, seremos nós dois, né? Então, eu sou a professora formadora, o Josué será o tutor dessa disciplina. Josué, se quiser dar um oizinho aí, pode também contribuir. E, pessoal, esse aqui é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que vocês encontram lá no Moodle. Então, todo o material está organizado de maneira bem semelhante ao que vocês viram lá na disciplina de Bioteconomia e Interdisciplinaridade. Então, cada semana ali tem as suas instruções. Normalmente, eu costumo soltar as videoaulas depois de 2 aulas, mais ou menos, né? Então, deixo juntar pelo menos 2 aulas para conseguir fazer o upload do vídeo, né? Da última vez também tive problemas, né, com o YouTube, especificamente naquele dia era uma questão geral aqui no Brasil, todo mundo que estava tentando upar vídeo não estava conseguindo, né? Obrigada, Kézia, obrigada pela compreensão. Então, eu fico muito triste porque foi um tempo muito grande aí me dedicando a fazer esse material, né? E vocês não vão ter acesso aí à versão final, mas nem que eu tenha que refazer ali alguns pontos, vocês vão ter acesso ao material aí finalizadinho. Bom, então, dentro do nosso ambiente virtual de aprendizagem, então, estão todas as nossas combinações, toda a organização aí por semanas, né, vocês podem acessar o material. Acho que vocês já estão mais ambientados, né, com o Moodle, então, só um pouquinho, deixa eu pedir um apoio técnico, amor. Põe para carregar para mim antes que desconecte, por favor. Obrigada. Só que falta o computador desconectar depois de tudo isso. Então, aí no ambiente virtual de aprendizagem, né, que vocês já devem estar familiarizados com o Moodle, né, pela experiência já desse cronograma 1 das disciplinas. Então, o nosso plano de ensino também está lá disponível para vocês, certo? E aqui eu separei alguns elementos para a gente conversar sobre o plano de ensino. Então, a nossa ementa, ela diz respeito à história social do conhecimento, das bibliotecas e da biblioteconomia, a gente vai tratar muito sobre isso hoje. Depois, sobre produção e circulação social dos registros do conhecimento, sobre cultura e sociedade, memória e patrimônio e políticas de informação. Quais são os nossos objetivos, né? Então, o que eu espero de vocês ao final da disciplina? Então, como objetivo geral, compreender as relações entre biblioteconomia e sociedade, analisando aspectos da história social, do conhecimento das bibliotecas e da própria biblioteconomia, bem como produzindo articulações com a cultura, a memória, o patrimônio e as políticas públicas de informação. Já os objetivos específicos são estabelecer as relações entre a linguagem, a escrita e a leitura na produção dos registros do conhecimento, identificar aspectos da história social do conhecimento, das bibliotecas e da biblioteconomia em suas relações com a sociedade, reconhecer a importância dos registros do conhecimento e do papel das bibliotecas na guarda, organização, disseminação e preservação dos registros humanos, compreender o conceito de cultura, vinculando aos interesses da biblioteconomia, em especial relacionando com os aspectos e demandas sociais, entender as noções de memória e patrimônio em relação com a biblioteconomia e conhecer e identificar políticas públicas de informação no Brasil.
Qual é o nosso conteúdo programático? Então, hoje, em específico, nós vamos falar sobre essa parte de linguagem, leitura e escrita, alguns aspectos conceituais, teóricos e históricos. Depois, nós vamos falar sobre a história das bibliotecas, então vamos falar sobre a antiguidade até a atualidade, produção, circulação, evolução e preservação dos registros do conhecimento, cultura e sociedade, aspectos conceituais, cultura e suas relações com a biblioteconomia, aspectos conceituais e relações entre memória, patrimônio e biblioteconomia, e políticas públicas de informação no Brasil. Então, qual vai ser a nossa metodologia? Nós teremos aulas expositivas e dialogadas, que será essa aqui inaugural, né? E também a aula de revisão, será expositiva dialogada. Essa primeira introdutória à disciplina e a outra, né, enfim, para a gente recapitular o que a gente viu. Depois, também vão ter algumas videoaulas expositivas que eu vou disponibilizar no Moodle, a exemplo do que eu fiz na disciplina de Biblioteconomia e Interdisciplinaridade. Teremos um encontro presencial na sede, onde vocês vão ver que vocês talvez tenham uma ideia do meu tamanho, né? Eu sou uma pessoa muito pequena, então eu tenho aí, da última vez que eu me medi era 1,51 m, então se vocês não sabiam disso, né, vocês vão materializar o quão pequena eu sou, né? A gente vai poder se conhecer, se abraçar, enfim. No encontro presencial, que também será, né, não será só de encontros, enfim, vai ser também na nossa avaliação. Também terá o nosso material de estudo disponível no Moodle, com ênfase no livro base, elaborado pelo Oswaldo Francisco de Almeida Júnior, a indicação de leituras complementares para as discussões e para a formação de repertório sobre a temática da disciplina, e hoje eu trouxe muito material complementar para mostrar para vocês. Teremos atividades avaliativas no Moodle para acompanhar a compreensão do conteúdo estudado. Nossas avaliações. Então, nós teremos, novamente, quanto à N1, uma produção de texto dissertativo argumentativo, e aí eu ainda estou fazendo, né, ali a redação da proposta, mas vai seguir mais ou menos o mesmo modelo que vocês viram ali na disciplina de Biblioteconomia e Interdisciplinaridade, só que dessa vez eu vou passar para vocês aí um artefato cultural, né, um filme em específico, né, que é uma adaptação de um livro para vocês assistirem, e vou solicitar fazer um roteiro de algumas questões para mobilizar a escrita de vocês em torno da história das bibliotecas, das suas transformações, a história do livro. Acredito que alguns de vocês já ouviram falar, né, nessa obra, que é O Nome da Rosa, Humberto Eco, que foi, enfim, adaptada para o cinema, né? Ela está aí disponível, a gente encontra facilmente na íntegra, na internet, tá? Então, vou solicitar um trabalho relacionado a isso na N1. Depois vocês vão ter acesso ali a todo o roteiro, bem explicadinho, exatamente como eu fiz ali na outra disciplina. Quanto a N2, vai ser um questionário em formato de múltipla escolha sobre o conteúdo da disciplina. Então, a primeira parte vale 45 pontos, a segunda 55 pontos, e a gente tem um total de 100 pontos, com nota mínima para aprovação de 66, né? Então, qual é o nosso cronograma? Então, nessa primeira semana, que começa hoje, a gente tem a nossa aula inaugural. Hoje nós vamos trabalhar a unidade 1 e 2 do nosso livro. Na próxima semana, nós teremos a unidade 3 mais a videoaula. Na outra semana, semana 3, teremos a unidade 4 e a nossa videoaula. E, por último, na nossa semana 4, nós teremos a unidade 5, a videoaula da unidade 5, aula de revisão no dia 10/6, o encontro presencial na sede no dia 14/6 e as atividades avaliativas N1 e N2. Tá? Então, a atividade N1 vai ficar disponível para vocês até, se não me engano, o dia 15/6 às 23h59. A N2, que é o questionário que vocês vão ter que fazer ali no período presencial ali da sede, tá? E eu vou soltar essas informações rapidamente para que vocês já possam ir articulando e produzindo
essa N1 com base no filme. Então, vocês já saem daqui sabendo que vocês têm que assistir aí ao filme, né? Se puderem ler o livro, será ótimo, né? Mas sei que não é às vezes não é o caso, né? Então, peço que vocês já procurem isso, né? Porque vai ser o tópico principal aí da N1. Diga, Ana. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem contigo? Tudo bem. Sobre a N2, que vai ser no campus, né, no encontro, vai ser impresso ou a gente vai ter que levar o nosso computador para fazer no Moodle? Olha, vai ser no Moodle, mas a princípio, né, como a maioria dos professores iriam utilizar a forma Moodle para fazer as atividades, a secretaria do curso iria buscar os laboratórios ali da UFG, tá? A Nayara está digitando, provavelmente ela tem informações fresquinhas aí para nos dar relativa a isso. Mas, se não for possível, né? Se acontecer alguma coisa e a gente não tiver laboratório, né? A gente não tem problema, a gente faz aí de outra forma, tá? E outra Mas, dúvida, outra dúvida é sobre o seu encontro no seu encontro presencial, se já tem um horário definido, porque nessa etapa eu só faço a sua disciplina. Então, eu só vou comparecer na sua disciplina presencialmente. Eu acho que ainda vai sair um calendário, né, Nayara? Um cronograma. Nayara pode dar mais informações para a gente, está digitando aí no chat. Nayara diz que tem laboratórios para atendimento aos discentes na UFG. Então, como eu dizia para vocês, né, na nossa última semana nós teremos todo esse movimento de encontro, atividade avaliativa, aula de revisão, enfim. Depois, né, a gente vai ter um período para que eu e o Josué façamos as correções e depois disso, né, depois que a gente soltar as notas para vocês, a gente tem um período de recuperação. Ó, as atividades do encontro seguem os mesmos horários da aula inaugural, então provavelmente a minha aula vai ser a última. E por que vai ser a última, né? Eu recém cheguei em casa, né? Então acho que isso também contribuiu um pouco para os problemas técnicos, porque eu teria rastreado isso muito mais rápido. Eu estava na UFG, então eu faço um curso de especialização em estudos literários. Estudos literários, enfim, né, aqui na UFG, eu moro relativamente perto da UFG, então todos os sábados eu estou lá, manhã e tarde, hoje a aula terminou um pouquinho mais cedo, né, e vim, né, direto aqui para dar aula para vocês. A partir das 15h30, então, a atividade de Bioteconomia e Sociedade, né? Ela está colocando aqui no chat. Kézia, os detalhes sobre a N1 eu vou colocar depois para vocês lá no Moodle, tá? Então, vou colocar todas as orientações, assim como eu fiz com a disciplina de Bioteconomia e Interdisciplinaridade. Meiriane, eu tenho matriculados atualmente no curso 128 estudantes. Bom, sobre o livro base, então, da nossa disciplina. Nosso livro base ele foi escrito pelo professor Oswaldo Francisco de Almeida Júnior, tá? Que é um grande nome aí na nossa área. Ana, levantou a mão de novo? Não, só baixei que estava levantada. Ah, tá certo. Então, é um grande nome na nossa área, né? Então, é uma pessoa aí que atua há bastante tempo, que traz aí uma perspectiva bastante crítica nos seus textos, né? Ele tem obras, inclusive, com um título bem parecido ao da nossa disciplina, como Sociedade de Bioteconomia, é uma pessoa que se dedica à questão das bibliotecas públicas, bibliotecas comunitárias, né? Então, ele tem obras nesse sentido também. Eu separei aqui um monte de livros para mostrar para vocês. Eu tenho aqui do Almeida Júnior em específico, eu tenho esse aqui, Biblioteca Pública, Avaliação de Serviços, que é esse que está, é o terceiro, tá? E tenho também esse Sociedade de Biblioteconomia.
Então, o Oswaldo, ele é graduado em Biblioteconomia e Documentação pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ele é mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo. Ele é professor associado da Universidade Estadual de Londrina e tem como temas de interesse a questão da informação e sociedade, mediação da informação, serviço de referência e informação, bibliotecas públicas e biblioteconomia. Então, assim como o professor Jonatas, que inclusive eu vou dar uma dica para vocês, ele vai dar uma aula pública dentro do PPG-Sim da URGS, relacionada à biblioteconomia e suas relações com a ciência da informação, que tem muita ligação aí com o tema da nossa disciplina de biblioteconomia e interdisciplinaridade. Então, ao final dos slides, se é que ainda está lá, que só deu problema nos meus slides, tem todas as informações para vocês dessa aula pública, que vai ser no dia 30. Tem até o link, né? Se não tiver ali, eu posso recuperar e colocar de novo para vocês, tá? Então, assim como o professor Jonathan, que era o autor, né, do livro da outra disciplina, né? São pessoas aí que atuam na nossa área, que têm uma longa caminhada, uma série de reflexões, certo? Então, esse nosso livro ele também está dividido em cinco unidades. A primeira trata de ideias gerais, então vai fazer uma retomada, né, de todos os tópicos que compõem aí a obra, trazendo um pequeno anúncio aí para o leitor, né, para deixar ele curioso sobre o que virá. Depois a gente vai ter uma parte que é a história social do conhecimento das bibliotecas e da biblioteconomia. Depois, cultura e sociedade, seguida de memória e patrimônio e políticas de informação. Então, entrando aqui na parte da unidade 1 e unidade 2, que é o tópico da nossa aula hoje, tá? O professor Oswaldo ele vai começar dizendo que nenhuma profissão é isolada do mundo, tá? Que a gente exerce influência aí, sobre esse mundo a partir da nossa atuação. Tá? E a questão do conceito de sociedade, eu fui buscar ali nesse livro do Anthony Giddens para vocês, tá? É definida, então, como um sistema de inter-relações que conecta os indivíduos uns com os outros. Todas as sociedades são unidas pelo fato de que seus membros são organizados em relações sociais estruturadas de acordo com uma cultura única. Nenhuma cultura poderia existir sem sociedades, mas, igualmente, nenhuma sociedade poderia existir sem cultura. Então, quando a gente está falando de sociedade, né, vem junto o conceito de cultura. Né? O conceito de cultura é, como o próprio professor Oswaldo vai afirmar aí ao longo desse capítulo de ideias gerais, ele já vai anunciar para a gente sobre essa dificuldade de definir cultura. Né? Então, de maneira geral, né, e de maneira bem simplista, né, a gente pode definir a cultura como uma série de elementos que são compartilhados por um grupo de indivíduos. Né? Então, quando a gente está dentro de uma sociedade, a gente partilha elementos de cultura com outros, né, indivíduos. Né? Então, a gente pode, em outras visões sobre a palavra cultura, né, quando a gente pensa em cultura, a gente pode associar imediatamente a erudição, né, enfim, né, a uma elite de pensamento. Né? E em outras visões da cultura, a gente pode ver ela sem hierarquizar o que seria uma cultura dita popular, né, e uma cultura dita erudita. Tá? Então, não há diferença nesse sentido, né, de o que é mais cultura, menos cultura, se a gente for colocar ali a questão da literatura em foco, por exemplo, né? Não sei se vocês viram discussões mais recentes aí em torno da candidatura do Maurício de Souza à Academia Brasileira de Letras, e que foi questionado que por uma outra pessoa que também estava se candidatando, que nem me lembro o nome, que gibi não era literatura, né? Então é essa visão que hierarquiza as produções culturais, que hierarquiza a cultura, né? Coisa que particularmente não é um conceito do qual eu partilho, né? Eu vejo as diferentes manifestações culturais como importantes para a constituição de um povo, né?
Então, a sociedade vai ter quando a gente fala em sociedade, a gente também está falando em cultura, né? Então, a gente não pode desligar esses dois conceitos. E sobre cultura, a gente vai falar na sequência das outras unidades, mas só para deixar alguns elementos aqui já para vocês. Então, quando a gente vai falar aí sobre as bibliotecas, sobre a biblioteconomia, sobre o próprio livro, né, a gente não pode perder de vista que esse é um entrelaçamento, né? Então, a história do livro, da biblioteca, da biblioteconomia, ela tem como um pano de fundo social, é óbvio, ela nunca vai estar fora, né, de um contexto sócio-histórico, mas é uma trama, né? Então, são histórias que se confundem muitas vezes. Gibi é cultura, para mim é cultura, para mim é literatura, né? Então, por exemplo, quando a gente pega ali os livros, não sei se vocês já ouviram falar em livro-álbum, né? Picture books, enfim, livro ilustrado. Né? Então, tem uma tendência por esses objetos serem destinados majoritariamente à infância, há uma tendência de ver como uma literatura menor, né? Então, tem muito preconceito, né? Então, a gente tem que parar de hierarquizar, né? O que é mais cultura, menos cultura, mais literatura, menos literatura, né? São formas de expressão, são formas da nossa cultura, são formas de exercício do literário. Tá? Então, quando a gente fala, então, na história do livro, das bibliotecas e da biblioteconomia, são histórias aí que estão se trançando, né? E se desenvolvendo ali de forma conjunta, certo? Então, para a gente falar na história do livro, das bibliotecas, da biblioteconomia, que vão ter como pano de fundo aí essa sociedade, né, a gente primeiro precisa falar em linguagem. Então, aqui eu trago para vocês um trecho desse glossário, que é o glossário Seale. Se alguém da equipe puder colocar para mim o link do glossário Seale. Esse glossário ele traz aí termos de alfabetização, leitura e escrita. O CEALI é o Centro de Estudos em Alfabetização, Leitura e Escrita da Universidade Federal de Minas Gerais. Tá? O CEALI, enfim, produziu esse documento. Obrigada, Nayara. Nayara sempre muito rápida, muito ágil nas demandas. Então, produziu esse glossário que está disponível tanto em livro, eu tenho ele aqui, mas eu não peguei na minha torre de livros que está aqui atrás de mim para mostrar para vocês. Ele produziu tanto em livro, quanto tem esse site onde tu pode acessar cada verbete individualmente. Então, se a gente quiser saber o que é alfabetização, leitura, escrita, linguagem, texto verbal, texto visual, semiótica, quiser saber termos relacionados a essa área, né, a gente pode consultar. E esses termos são criados, né, esses verbetes aí foram criados por pessoas que têm estudo nessas áreas. Então, esse verbete em específico foi criado pelo linguista, professor Marcos Banho. Não sei se vocês o conhecem, professor da Universidade de Brasília. O professor Marcos Banho tem aí um trabalho muito grande na área de sociolinguística, mais especificamente com produções sobre preconceito linguístico. Provavelmente vocês devem conhecê-lo desta produção. Tá? Então, ele vai definir a linguagem, né, em dois grandes núcleos. Então, o primeiro seria a faculdade cognitiva exclusiva da espécie humana, que permite a cada indivíduo representar e expressar simbolicamente sua experiência de vida, assim como adquirir, processar, produzir e transmitir conhecimento. E também, né, como todo e qualquer sistema de signos empregado pelos seres humanos na produção de sentido. Então, a gente vai ter tanto dentro da linguagem, a linguagem que é verbal, ou seja, utiliza a palavra escrita, né? E a linguagem que é não verbal, né? Que são aí os signos visuais, certo? Quando a gente fala em linguagem, eu vou pegar esse livro para mostrar para vocês, e já vou pegar um outro também. A gente também está falando da história da humanidade, né? Porque
a gente pensar a linguagem só nessa forma que a gente a entende a partir do nosso arcabouço de hoje, né? É muito restritivo. A gente já tinha formas de linguagem aí, formas de registro também, né? Então, tinha uma ênfase na oralidade, né? Mas tinha os seus registros aí. Vocês estão vendo este livro, que é o Ugg, um relato do Pleistoceno, tá? Cuja sinopse diz: uma tribo nômade inicia uma viagem para chegar às cavernas que serão seu refúgio durante o inverno. Ao longo do percurso, vemos como a mulher mais jovem está atenta às mudanças da natureza, aos acontecimentos que se evidenciam ao seu redor. Ao chegar ao refúgio, essa jovem vê na superfície das rochas a possibilidade e a necessidade de expressar o que viveu durante a viagem. Foi assim que, um dia, nos primórdios da existência humana, nasceu a narrativa, nasceram as histórias que acompanharão a humanidade desde então até hoje. Então, aqui, né, a gente vê já um conceito de leitura, né? Professora, Oi? tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Oi, tô ouvindo. Sim. Professora, estão pedindo os livros no chat, mas eu acho que a senhora vai disponibilizar, não vai? O nome deles no material? Sim, sim. Eu vou disponibilizar a apresentação para vocês. Depois que eu fizer os ajustes, tendo em vista que não é a última versão, eu vou apresentar para vocês. Mas esse livro aqui é o Ugg, tá? Então, a gente já tem aqui, por exemplo, uma leitura que vai além do texto verbal. Então, essa é uma questão que o professor Oswaldo coloca no livro, né? Que é quando a gente pensa que a leitura ela está restrita ao texto verbal, é uma visão restritiva da leitura, porque ele até convoca, né, o Paulo Freire para trazer aquela ideia de leitura do mundo que antecede, né, a leitura da palavra. Então, aqui a gente já tem uma excelentíssima leitura de mundo, que é quando essa menina mais jovem, né, está atenta às questões da mudança da natureza, enfim, né? Então, ela está fazendo uma leitura de mundo. Né? E aqui a gente vê um pouco essa representação imagética aí desse momento que era de coletividade, de contação dessas histórias, né? Contação das observações do dia a dia, de registro, né? Então tem a oralidade, tem o registro, certo? Eu gosto muito também ainda sobre essa questão dos registros, né? Desse livro aqui, tá? Que é serradacapivara.com, os incríveis desenhos desses homens misteriosos. Então, esse livro aqui vai trazer também aqui no Piauí, tá? Uma menina que vai conhecer o Parque Nacional da Serra da Capivara, tá? E vai descobrir aí esses desenhos, tá? Então, mistura um pouco de fatos históricos com uma narrativa ficcional, certo? Deixa eu ir botando para cá os que eu já mostrei para vocês, para eu não me confundir. Bom, então, a gente falou da linguagem, desse desenvolvimento da linguagem, e acompanha, né, quando a gente fala de signos, né, acompanha aí a escrita. Né? Então, a gente vai ter, eu separei até para mostrar para vocês, mas estava no outro material. Eu vou focar nesse aqui, depois eu posso trazer algumas definições para vocês, como a escrita pictórica, né, que é a primeira forma de escrita, que é essa que vai contemplar aí essas pinturas rupestres, certo? Então, depois eu posso separar esses tipos aí para mostrar para vocês. Então, a gente vai ter, em um primeiro momento, essa pintura rupestre. Obrigada, Nayara. Nayara colocou para vocês aí o link do livro. Então, depois a gente vai ter a escrita cuneiforme, tá? Então, que era, né? A gente pega uma cunha, faz ali a tableta de argila, pega a cunha e faz esse movimento, né, de talhar aí para deixar o registro. Era muito comum aí na Mesopotâmia, com os sumérios, então era argila talhada pela cunha. Ó, agora a Nayara colocou o link do outro livro. E os símbolos eram formados por cones com mais de 2.000 sinais. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho um material para mostrar para vocês também relacionado. Então, uma história que é muito interessante é essa aqui da Enredoana, tá? Que é considerada a primeira escritora, né?
Então, vai falar um pouco desse contexto da Mesopotâmia, né? É um grão de areia que vai contar a história da Enredoana, tá? Vai falar um pouco sobre esse processo de produção até do grão de areia, que vai virar argila, que vai virar, né, essa tableta de argila que vai ser trabalhada com a cunha, que vai ter o registro, enfim, né? Então, o Roger Mello e a Mariana Massarani fizeram aí uma obra lindíssima a partir da história da Enredoana, que é considerada a primeira escritora. E essa minha descrição não é nem 1%, né, do que representa esse livro. O meu livro está autografado, porque conheci o Roger, né? Gosto de dizer isso, que a universidade me proporciona essas coisas de poder conhecer pessoas que eu admiro tanto, certo? Bom, então, Enredoana também, né, fazia parte aí dessa escrita cuneiforme. A gente tem algumas tabletas de argila aí com os registros das suas poesias, enfim, das suas escritas. Depois, a gente tem um processo de escrita hieroglífica no Egito, que era esculpida em pedra ou gravada em papiro. Depois, a gente vai ter uma escrita que é alfabética, primeiro a fenícia, com 22 consoantes sem vogais. Depois, a gente vai ter a escrita alfabética da Grécia, que vai adicionar as vogais ao alfabeto fenício. E depois, a gente vai ter a escrita alfabética com o alfabeto latino. Bom, então, quando a gente fala de escrita, quais eram os instrumentos e suportes mais utilizados? Então, quanto aos instrumentos, né? A gente tinha, para as tábuas de argila, a gente tinha a cunha, tá? Para as pedras e metais, a gente tinha o cinzel. Para as tábuas de madeira enceradas, a gente tinha o grafo, o estilos e o estilete. Para o papiro e o pergaminho, o cálamo. E para o papel, né, a pena, o lápis e a caneta. Então, dentro dos suportes, né, a gente vai ter tantos suportes que fazem parte do reino animal, né? Então, a pele, né, dos carneiros era muito utilizada na produção do pergaminho. Dentro do reino vegetal, a gente vai ter a madeira, as folhas de palmeira ou oliveira, os panos, o próprio papiro e a seda. E do reino mineral, a gente vai ter pedra, mármore, argila e metais. Você sabe o que é essa planta que eu coloquei aí atrás? Essa planta é dela que deriva, muito bem, Sandra, é dela que deriva o papiro. Né? Então, essa haste que vocês estão vendo, ela vai ser cortada em tirinhas, tá? Essas tirinhas, elas vão ser colocadas para secar, enfim, e elas vão ser entrelaçadas para formar o papiro, certo? Então, é dessa planta que gosta de lugares úmidos, né, que vai nascer aí o papiro. Chegamos, então, falamos sobre a questão da linguagem, da escrita, e agora chegamos na questão da leitura. Né? Então, eu gosto muito desse texto que está dentro desse livro do Chartier, que é Cultura Escrita, Literatura e História, tá? Que ele vai falar um pouquinho sobre a questão das transformações aí da leitura. Tá? Uma série de transformações que a gente vê nas práticas de leitura. Então, tem até um vídeo dele que ele fala sobre isso, eu coloquei para vocês como material complementar, tá? Que vocês depois podem assistir o próprio autor falando, né, sobre essas transformações. Ele vai falar que são 3 tipos de transformações. A primeira seria a das técnicas de reprodução dos textos, então a gente teria um primeiro momento aí o manuscrito, né, que vai ter impactos nos leitores, no sentido de que somente alguns sujeitos podiam ser leitores, então, pela pouca quantidade de livros e pela pouca difusão da instrução. Então, quando a gente tem o movimento do impresso, tá? Quando o livro deixa de ser o que não é em substituição, porque o manuscrito e o impresso conviveram juntos por muito tempo ainda, tá? Nessa transição aí, depois da invenção da imprensa por Gutenberg, tá?
quando a gente tem essa construção da maquinaria, né, que a imprensa vai virar em massa, né, produção em massa, a gente vai ter uma diminuição dos custos e do tempo de produção. Ou seja, para eu fazer ali, né, para um monte de copista, né, porque eram eles basicamente que faziam esse trabalho do manuscrito, né, fazerem a cópia de uma obra, demorava muito tempo, coisa que a imprensa lá de tipos móveis fazia com muito mais agilidade. Então, diminui os custos e diminui o tempo de produção. Logo, a gente tinha mais livros à disposição, né? Não de todos ainda, né? Porque a gente ainda não tem esse conceito aí de uma democratização do acesso à informação, acesso ao livro, tá? Mas a gente tinha um volume muito maior de obras disponíveis, né, em menor tempo. Então, em consequência, maior volume de livros circulando e reproduções idênticas que atingiam cada vez mais leitores. Essa questão da reprodução idêntica também é importante. Por quê? Porque no manuscrito, né, a gente tem um ser humano, que não é uma máquina, fazendo ali, né, esse processo de reprodução. E muitas vezes tinha alguns problemas nessa cópia, né? Então, ou as abreviaturas, né, que eram feitas até para economizar papel, né? O papel que era o papiro ou o pergaminho, né? Que era, enfim, eram feitas para ter esse movimento de enxugar esse texto. Então, esse movimento de enxugar o texto e às vezes até os erros dos próprios copistas, o que vai acontecer? Não vão ser cópias idênticas. Então, a cópia que eu estou lendo pode ser diferente da cópia que o Josué está lendo. E isso vai implicar nos modos de recepção do texto. Então, eu não vou receber o texto da mesma maneira que o Josué está recebendo, né? Porque os nossos textos não são iguais, certo? Quanto às formas do livro, então, a gente vai ter, num primeiro momento, o códice, tá? Tudo bem, a gente teve o rolo, enfim, né? A gente teve outras formas, tá? Teve também as tabletas de argila, como a gente vai ver na sequência, tá? Então, a gente teve outros suportes. Mas, especificamente em relação ao códice, né? O códice era muito próximo ao livro como a gente conhece hoje, mas ele era muito grande, principalmente os códices medievais, né? Eles eram muito grandes. Um exemplo disso é a própria Bíblia do Diabo, que tem esse nome só porque tinha uma imagem, né? Uma imagem ali de um diabo em uma determinada folha, de um livro enorme. Eles colocaram como Bíblia do Diabo. Se alguém puder colocar aí, Nayara, me ajudante, colocar a imagem aí da Bíblia do Diabo. Tem uma imagem que é uma pessoa, né, ali folheando, daí vocês conseguem ter noção de quão grande era, então precisava de uma mesa, de todo um aparato, né, para conseguir folhear, não dava para colocar no colo, né, as pernas iam ficar dormentes, tá? Então, com o códice, a gente vai ter um uso do corpo no ato da leitura e a restrição ao texto que o livro portava, né? Então, no rolo também a gente vai ter, né, esse movimento de abrir, né? A gente vai ter um uso maior do corpo que vai diminuir, por exemplo, com a tela, né? A tela vai trazer para a gente uma maior liberdade, porque a gente vai ter um menor uso do corpo, então a gente pode ficar segurando o Kindle às vezes só com assim, né? E passando com o dedo, né? Então, é um instrumento que é muito mais leve, né? Então é muito diferente a gente ler Os Miseráveis no impresso, né? Alguém, por favor, pode colocar o número de páginas do livro Os Miseráveis impresso, né? É muito diferente a gente ler Os Miseráveis do Victor Hugo no impresso e ler no Kindle, né? Então, tem uma diferença de peso, né? Então, a gente pode entrecruzar diferentes textos em um mesmo suporte, tá? Então, eu posso pegar os meus destaques ali do Kindle, que a gente vai destacando e vai ficando tudo no mesmo arquivo, né? Eu posso ou estar lendo na tela do computador e ir selecionando alguns parágrafos, que é o que eu faço, por exemplo, quando estou preparando a aula para vocês, vou selecionando alguns parágrafos interessantes, a gente pode ir entrecruzando esses textos, tá? Quanto à questão da restrição que eu falei para vocês do códice, né? Então a gente consegue ir abrindo, né, um livro por vez,
né? Tá, tudo bem. Tem a roda de livros do Daudet. Nayara, hoje eu vou te explorar muito. Então, se tu puder colocar para mim o link da roda de livros do Daudet, eu estou tentando colocar para vocês todos os materiais que tinha na versão final, estou tentando trazer aqui a coitada da Nayara que está sofrendo para me ajudar nesse processo. Né? Então, que dava para colocar vários livros assim na roda, né? E fazendo esse movimento de ler vários aí ao mesmo tempo, né? Mas a tela ela vai proporcionar isso para a gente de uma forma muito mais fácil, que são as abas aqui em cima, né? Ou até, né, voltar para a biblioteca do Kindle, enfim. Né? Então, a gente estava mais restrito em função, né, da própria... do próprio ato de manusear, tá certo? Bom, e também, né, a questão de que se eu quiser fazer uma coleção de citações daqui, né, eu vou ter que transpor, né, para um outro documento, eu vou ter que digitar, eu vou ter que escrever, enfim, coisa que no computador, né, eu posso fazer esse copia, cola, né, e ajustando, colocando tudo no mesmo documento, enfim. Bom, e também esse leitor da tela é talvez um leitor mais disperso, tá? Devido à quantidade de informação, tá? Então, é um leitor que está tendo aí, às vezes a gente abre milhões de abas, chega a dar uma travada no Chrome, né? Então, a gente vai ter esse movimento de dispersão, de falta de foco, que também é um pouco da característica da nossa sociedade, que é a sociedade do cansaço, como vai dizer... eu sempre esqueço o nome do... Se alguém puder lembrar aí para mim, por favor. Então, dentro dessa sociedade do cansaço, enfim, né, a gente vai ter esse movimento, né, de leitura, que é uma leitura, como fala o Chartier, apressurada, né? A gente vai querer fazer tudo de maneira muito rápida, né, chegar ao desenlace muito rapidamente. Então, a gente pode ser muito mais disperso nas nossas leituras do que quando a gente estava com um único livro aberto na mão. Não que a nossa cabeça também não possa ir para Nárnia, né? Bom, e os livros eletrônicos vão até o leitor através das redes. Muito obrigada, Nayara. É o Byung-Chul Han. Então, nunca ia lembrar, né, de um nome difícil desse, que é o moço que fala aí, né, da sociedade do cansaço. Nayara colocou aqui para a gente também a questão do número de páginas dos Miseráveis. Então, são 1.510 páginas. É um livro para ler na mesa, não dá para ler antes de dormir, né? Segurando assim, se qualquer coisa cai no rosto, ainda quebra o nariz. Bom, esses livros, então, vão até o leitor através das redes. Por quê? Porque esse leitor, ele não vai mais até a biblioteca, né, para pegar o livro, ele não vai mais até a livraria, enfim. Esse livro, ele vai ali na Amazon, compra o e-book vai chegar para ele, né? Então, para o bem ou para o mal, às vezes a gente está apressado, precisa ter o livro logo, né? Mas às vezes a gente quer ter a experiência do impresso, de poder ver as cores do livro, né? Poder ver a beleza da ilustração, né? Ver a questão da forma, ter o toque, né? Sentir o cheiro. A experiência com o livro também é uma experiência, né, sinestésica. Bom, depois a gente vai ter a questão da história da leitura. Então, a gente vai ter um primeiro momento, que é aquela leitura em voz alta, que é para compreender melhor o texto e também para socializar. Tá? Então, vocês veem que quando uma criança está aprendendo a ler, né, normalmente ela pega assim, o dedinho, passa embaixo de cada palavra, cada sílaba, né, e vai lendo em voz alta. Então, quando a gente tem... quando a gente ainda não está altamente proficiente na leitura, a gente necessita desse movimento de verbalizar, né, de ler em voz alta para até a nossa melhor compreensão. Então, para além dessa questão da compreensão, também tem a questão da socialização. A gente lê em voz alta na família, nos templos religiosos, dentro das escolas, como forma de socialização.
Depois, a gente vai ter um movimento que é o da leitura silenciosa, que vai ser uma leitura feita na privacidade, que é um ler sem comunicar aos demais sobre o que a gente está lendo. Na sequência, também, a gente vai ter um movimento que é de leitura intensiva e extensiva. Então, dentro do movimento de leitura intensiva, a gente vai ter um menor número de textos, mas que são lidos, relidos, né, até a fixação daquela leitura. Provavelmente vocês devem ter no histórico de leituras um livro que foi lido e relido, que provavelmente vocês sabem algumas partes de cor, né? Então, quando em outras épocas o número de obras era mais restrito, né, isso acontecia muito. Então, dentro da nossa sociedade, onde há mais textos disponíveis, há mais livros disponíveis, a gente vai ter muito mais um movimento que é de leitura extensiva. Tá? Então, que vai ser uma leitura mais livre, que não vai ter essa questão de um rememorar, um decorar desse texto, tá? E talvez não tenha o mesmo nível de fixação, né, desse leitor aí intensivo, mas em compensação há um repertório aí maior, certo? Bom, então, como já anunciei para vocês, né, quando a gente fala em leitura, a gente não está falando só do texto verbal, inclusive quando a gente pega um livro de literatura infantil e juvenil, deixa eu colocar aqui no chão, para não cair. Quando a gente pega um livro de literatura infantil e juvenil que tem, né, a questão da ilustração, tem o seu texto visual e o seu texto verbal, né? Então, a gente faz dois tipos de leitura. A gente faz a leitura do texto verbo visual, que exige da gente competências diferentes, né? Então, o próprio Oswaldo Francisco de Almeida Júnior, e um outro texto que está dentro desse livro, A Leitura como Prática Pedagógica na Formação do Profissional da Informação, que eu tenho aqui, e neste outro. Então, nesse livro, ele também vai discutir um pouco dessa questão de que a gente é só alfabetizado para ler o texto verbal, né? A gente não tem um momento na escola onde a gente vai ser alfabetizado, né? A gente vai ter uma aula, né, para aprender a ler o texto visual. A gente vai lidando com o texto visual de forma intuitiva. Se supõe que não é necessário, né, um ensino sistemático disso. E a gente pode aí problematizar, né, como se o texto visual fosse de menor complexidade, né? Tem um livro que eu gosto muito de mencionar quando eu falo na leitura do texto visual, que é do Shaun Tan, é A Viagem. Se vocês puderem conhecer, depois eu posso mostrar para vocês. Mas é um livro que exige uma leitura visual compenetrada, né? Exige um leitor aí muito proficiente nessa leitura visual. Não que outros também não sejam, né? Gosto muito quando a gente lê livros com livros ilustrados, enfim, né, com crianças, que às vezes a gente enquanto adulto, né, a gente não enxerga essas certas coisas na ilustração que as crianças enxergam, né, porque elas estão muito mais atentas, né, a gente está com a nossa atenção ali no texto verbal, né, para fazer essa contação de histórias, e a criança que está ali atenta ao texto visual, ela vê coisas que muitas vezes a gente não vê. Bom, então, retomando, né, esse texto clássico aqui, que até o autor recomenda para vocês, né, que é muito importante para a nossa área, que é a importância do ato de ler em 3 artigos que se complementam, e um desses artigos, deixa eu ver aqui, é A Chegada, o nome do livro. Deixa eu botar o link para vocês aqui. É esse aqui. Bom, então o autor indica esse livro, tá, do Paulo Freire, e em um desses artigos ele vai tratar, né, sobre, vai rememorar algumas questões do passado dele, da infância, sobre como ele lia os jacarandás, né, da casa dele, lia os passarinhos,
lia o espaço, né? Ele fazia as primeiras incursões com a escrita na Terra, enfim, né? E ele vai dizer que muito antes dele ler o texto escrito, né? Ele já lia o mundo. Então, uma compreensão crítica do ato de ler que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipe e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. Né? Então, nenhum texto está separado de um contexto. Né? A gente não pode fazer essa separação, né? E há também, para além do texto verbal, há um texto visual, né? Há um mundo a ser lido. Recomendo os outros artigos aí que fazem parte dessa obra. Esse em específico foi o texto inaugural de um evento da área da biblioteconomia, né, que o Paulo Freire foi convidado. Deixa eu passar aqui. Bom, então aqui a gente chega na história das bibliotecas, tá? Então, lá no nosso texto, até o Oswaldo, ele fica ali, né, vai falar da Biblioteca de Alexandria, né, vai falar da Biblioteca de Nínive, enfim. Né? Então, achados aí da década de 70, né, vão mostrar uma biblioteca primitiva no espaço, né, onde hoje se situa a Síria, né, que é a Biblioteca de Ebla. Então, são as primeiras evidências de organização de documentos segundo os seus conteúdos. Então, a gente, mesmo que a Biblioteca de Alexandria seja a biblioteca mais, né, famosa aí da antiguidade, a gente já tem, né, uma biblioteca aí no 3º milênio antes de Cristo, que tinha uma coleção composta por textos administrativos, literários, científicos, registrados em 15 tábuas de argila, as quais foram dispostas criteriosamente em estantes segundo o tema abordado, além de 15 mil, desculpa ali, é que tem uma barrinha tapando, além de 15 tábuas pequenas com resumos do conteúdo de documentos. Então, veja aí, está nascendo, né, os princípios de organização da nossa área. Então, essa biblioteca descoberta bem recentemente, né, vejam, 1975, já traz aí novos elementos para a gente pensar, né, a origem do nosso espaço de atuação. Então, aqui para vocês terem uma ideia, né, de como era feita a organização dessas tábuas de argila, aí vocês podem ver, deixa eu ver se tá, vocês conseguem ver o ponteiro do meu mouse aqui? Não? Sim? Não? Sim, sim, maravilha. Então, vocês conseguem ver aqui, né? As tábuas estão organizadas, né? Então, 15 mil organizadas de acordo com o tema nas estantes de madeira. Também tinha uma sala adjacente onde eram feitos os documentos, né? Onde eram feitas, né? Eram moldadas essas tábuas de argila. Então, quando eu falei para vocês aí em tábuas de argila, né? E aqui eu coloquei uma setinha, ela queria vir para cá, tá? Que é uma pausa para falar sobre os suportes, né? Então, o senhor Wilson Martins, neste livro aqui, que é A Palavra Escrita, História do Livro, da Imprensa da Biblioteca, que é uma das fontes que eu utilizei nessa apresentação, ele vai falar um pouquinho, né, sobre essas transformações do suporte. Então, a gente teve tabulinha estilográfica, tabulete de argila, rolos manuscritos, volumes em pergaminho, impressos em papel. Aí depois ele vai falar sobre os instrumentos, estiletes, pincéis, penas de pato, então penas metálicas, tipos móveis. O livro aí chega na última metamorfose técnica, que seria a composição e a impressão eletrônica. Veja, em 1996 a gente já tinha isso.
Foi descoberta só recentemente, isso. Ou foram descobertas arqueológicas que encontraram essa biblioteca. Bom, então, quando a gente está falando das bibliotecas da antiguidade, que já eram com rolo, tá? Não eram mais com as tabletas de argila, a gente vai ter uma organização em armários numerados, ornamentados em marfim e fechados por vidros. Então, esses rolos eles eram dispostos aí para ocupar o menor espaço possível, mas tomava-se o cuidado de deixar visível um umbilicus, né? Então, que é aquela pecinha de metal onde vai ser enrolado, né? Metal, enfim, madeira, enfim, onde vai ser enrolado, né? O papiro, o pergaminho, tá? E que permitia a abertura com a saliência, esse umbilicus aí é a saliência. Depois, quando eu mostrar para vocês as bibliotecas particulares, vai ter um umbilicus. Então, vejam que a questão da organização ela era bem difícil, porque o objetivo é colocar, né, quanto mais material no menor espaço possível. E aqui a gente não tem uma lombada, por exemplo, nos ajudando, né, a ver que, né, era tal obra. Então, era uma série de rolos e a gente tinha que se encontrar ali. A biblioteca mais antiga, mais famosa, né, da antiguidade é, como falei para vocês, a Biblioteca de Alexandria. Então, foi um acervo constituído a partir do decreto do Ptolomeu III. Ela era dividida, né, em 2 espaços que juntos, né, tinham 700 mil volumes. Então, um ficava em Bruchum, com 400 mil volumes, e outro em Serápio, com 300 mil volumes. E uma curiosidade é que todos os navios aí que passavam por Alexandria, eles paravam, mandavam entregar os livros e copiavam os livros. Só que muitas vezes eles entregavam para o dono dos livros a cópia e ficavam com o original. Então, eles tinham uma pretensão aí de abrigar a totalidade do conhecimento humano registrado. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Então, essa biblioteca foi alvo de ataques, incêndios, destruições, certo? Aqui vocês conseguem ver o que seria uma representação, né, da Biblioteca de Alexandria, e isso na esquerda, na direita vocês conseguem ver o espaço, né, da Biblioteca de Alexandria atualmente, né? Então, essa biblioteca foi destruída, óbvio, né? E aqui a gente tem uma outra biblioteca, enfim, né? Então, vocês podem acessar o site, e saber um pouquinho mais sobre a Biblioteca de Alexandria. Vejam que bonita essa edificação que foi feita. Bom, falei para vocês, né, sobre a Alexandria, sobre essa questão, né, de ter todo o conhecimento humano registrado dentro da biblioteca, e isso também foi um dos motivos, né, que ocasionou na grande rixa com a Biblioteca de Pérgamo, né? Então, o pergaminho ele vai nascer, né? Dizem as más línguas, um pouco dessa rixa. Então, a Biblioteca de Pérgamo também estava crescendo bastante, querendo abrigar, né, todo esse conhecimento humano, enfim, e estava se destacando, né? Então, crescendo, a Biblioteca de Alexandria foi lá, né, e suspendeu o papiro para Pérgamo. Pérgamo pensou que nós vamos fazer, né? E foi criado o papiro aí nessa rixa, dizem as más línguas. Então, Biblioteca de Pérgamo, pergaminho, pegaram, né? Então, essa questão de ter a biblioteca universal, de ter uma biblioteca que abrigue todo o conhecimento humano, ela é algo que aparece ao longo da história repetidas vezes. E aparece, inclusive, na literatura. Eu trouxe aqui para vocês um trecho desse livro aqui do Maniel, tá? Que é a História da Leitura, em que ele vai retomar um conto do Jorge Luiz Borges, desse livro aqui, que é o Ficções. Então, nesse conto do Borges, que é a Biblioteca de Babel, ele vai levar ao raciocínio do Bacon as últimas consequências, imaginando uma biblioteca tão vasta quanto o universo. Nessa biblioteca não há 2 livros idênticos, uma vez que as estantes contêm todas as
combinações possíveis do alfabeto, e, assim, fileiras e fileiras de algaravia indecifrável, todos os livros reais ou imagináveis estão representados. No final, o narrador de Borges, que também é bibliotecário, perambulando pelos exaustivos corredores, imagina que a própria biblioteca faz parte de outra categoria dominante de bibliotecas e que quase infinita coleção de livros repete-se periodicamente pela eternidade. As estantes dos livros que não escrevemos, assim como as dos livros que não lemos, estendem-se pela escuridão do espaço remoto da Biblioteca Universal. Estamos sempre no começo do começo da letra A. Então, essa Biblioteca Universal aí, ela é um desejo que vai acompanhar o humano para todo sempre, né? E será sempre uma utopia pela dificuldade de reunir, né, tudo que já foi produzido. Então, recomendo muito que vocês conheçam a obra do Borges, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela quando a gente falar sobre memória, especificamente do Funes, o Memorioso, de Borges. Borges foi, tanto ele quanto o Manguel, né? Foi um dos coordenadores aí da Biblioteca da Argentina, né? A Biblioteca Nacional da Argentina. Uma curiosidade, o Alberto Manguel, né? O Borges, ao fim da sua vida, já estava ficando cego, e ele chamava alguns pupilos para lerem para ele, né, porque ele não conseguia mais ler em função da baixa visão. Então, o Manguel foi uma dessas pessoas que lia para Borges, e ele tem um livro que eu acho que eu não peguei aqui. Não, peguei sim. Ele tem um livro, esse aqui, com Borges, que ele vai escrever sobre essa experiência de ler, né, para o Jorge Luiz Borges, que é um dos maiores autores aí, argentinos. Então, recomendo para vocês tanto a obra do Manguel quanto a obra do Borges, né? Ambos têm, o Manguel tem livros aí que são de reflexões mais teóricas, misturadas um pouco com literatura, tem livros literários também. Do Manguel também recomendo para vocês Uma História da Curiosidade, Notas para a Definição do Leitor Ideal, e aquele que eu citei na aula para vocês de Biblioteconomia e Interdisciplinaridade, que é O Leitor como Metáfora, O Viajante, a Torre e a Traça. Então, é uma leitura interessante para quem gosta dessa questão de história da leitura, de reflexões sobre os leitores. E esse desejo da Biblioteca Universal, né, pode parecer para vocês, isso aí nem acontece. Vejam a iniciativa do Google, né, que é de produzir o índice mais diversificado do mundo para pesquisar livros na íntegra, né? Então, esse desejo aí permanece, né, vem desde Alexandria e nos acompanhando enquanto humanidade. Sobre destruição de livros, estava falando para você sobre a Biblioteca de Alexandria, que sofreu diferentes ataques, né? Então, eu gosto muito também desse livro do Humberto Eco, que é A Memória Vegetal e Outros Escritos sobre Bibliofilia, tá? Que ele vai até trazer alguns conceitos de bibliomania, biblioclastia, né? Então, o biblioclasta é aquele que destrói os livros, tá? Então, dentro desse livro, ele vai falar que a memória vegetal é essa memória dos livros, né? É essa memória que está registrada nos livros. Ele vai definir a memória orgânica, a memória vegetal, a memória mineral, né? Então, a memória mineral é tanto aquela que está nas tábuas de argila, né? Quanto aquela que está nos computadores, né? Então, a gente tem a memória orgânica, que somos nós, né? Que é uma memória que não é permanente, a não ser que ela esteja registrada, né, em um suporte mais durável do que nós, né, ou seja, passada adiante de geração em geração, né? Então, essa memória vegetal, né, que ele vai centrar a sua discussão, né, vai dizer o seguinte: os livros não morrem só por conta própria, volta e meia são destruídos. Temam aquele que destrói, censura, proíbe os livros. Ele quer destruir ou censurar nossa memória. Quando percebe que os livros são demasiados e incapturáveis e que a memória vegetal permanece ameaçadora, então destrói memórias animais, cérebros, corpos humanos. Começa-se sempre pelo livro, depois instalam-se as câmaras de gás. Aqui trago para vocês, né, uma
uma foto aí do período nazista, né, da queima de livros na Alemanha nazista, e um trecho desse poema, né, do Heinrich, poeta alemão, que onde se queimam livros, acaba se queimando pessoas. Aqui uma outra biblioteca bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial, em Londres. Então, a gente fala, né, o contexto de guerra, parece tão distante, né? Então, aqui mostro para vocês, né, em 2022, lá na Ucrânia, uma biblioteca juvenil, que também foi destruída. Então, se a gente está falando de destruição de livros, né, recomendo para vocês essa obra, a obra do Bradbury, essa distopia, por isso que eu coloquei ali ficção, né? Uma ficção que, infelizmente, às vezes a gente vê se materializando aí, onde ele vai dizer o seguinte: um livro é uma arma carregada na casa vizinha. Ele não, né? O personagem ali da obra. Quêmio, descarregue a arma. Façamos uma brecha no espírito do homem. Quem sabe quem poderia ser alvo do homem lido? Entende agora porque os livros são tão odiados e temidos? Eles mostram os poros no rosto da vida. Os que vivem no conforto querem apenas rostos com cara de lua de cera, sem poros nem pelos, inexpressivos. Então, esse livro ele foi adaptado para o cinema, aí, né? Então tem uma versão que é ali de 1960, 70, e uma versão mais atual, que é até com Michael B. Jordan, que traz aí, de novo, né, é uma outra linguagem, né? A gente não pode esperar ficar naquela, do livro era melhor que o filme, né? Então é outra roupagem que é dada à obra nessa versão mais atual. Então recomendo para vocês conhecerem não só o livro, mas também as diferentes adaptações cinematográficas que falam um pouco desses perigos, né, do acesso à informação, ao conhecimento, à cultura, né, e que muitos aí tentam tirar, né, esses instrumentos aí enfim, de contrariedade, de libertação, né, de um pensar diferente aí do povo. Bom, sobre essa questão de livre memória, né, então, quando a gente fala em destruição de livros, né, a gente está falando também de destruição das memórias de um povo. Quando a gente ataca uma biblioteca, né, num contexto de guerra ou não, né, a gente está querendo aniquilar a memória de um povo. Né? Então, e aniquilando a memória de um povo, a nossa chance de dominação sobre ele é muito maior, vocês não concordam? Então, por isso que em contextos de guerra, né, em que se quer enfim, se quer, quando a gente quer se sobrepor sobre alguém, né, ali no contexto de guerra, a gente vai eliminando os seus espaços, vai cerceando, vai tirando os elementos que dão identidade, né, para aquela sociedade, para aquele grupo. Então, o Fernando Baez, nesse livro, que é a História Universal da Destruição dos Livros, e esse eu não tenho, né, diz o seguinte: defenda a teoria de que o livro não é destruído como objeto físico, e sim como vínculo de memória. O livro dá consistência à memória humana. Esse vínculo poderoso entre livro e memória faz com que um texto deva ser visto como peça-chave do patrimônio cultural de uma sociedade e certamente de toda a humanidade. Um livro é destruído com a intenção de aniquilar a memória que encerra, isto é, o patrimônio de ideias de uma cultura inteira. Faz-se a destruição contra tudo o que se considera ameaça, direta ou indireta, a um valor considerado superior. Então, é óbvio, né? Enquanto os sujeitos têm um maior acesso à informação, à cultura, à leitura, a chance deles questionarem, né, os sujeitos questionarem uma ordem vigente é muito maior. Então, por isso, né, que se quer esse cerceamento, né, se quer aniquilar essas memórias, né, e esses espaços de memória. Bom, na transição das bibliotecas antigas para as medievais, né, a gente vai ter um movimento que é igual ou diferente, né? Então,
o Wilson Martins, né, vai dizer que vai permanecer igual quanto à organização, natureza, funcionamento, então vai ser um espaço que é para poucos, até porque o alfabetismo é para poucos, então isso vai se manter. A questão da organização, né, havia alguns princípios, mas ainda era muito rudimentar, né? A gente vai ter uma maior diferença, realmente, quanto ao suporte onde essa informação estava registrada. Então, ou seja, a gente vai ter na antiguidade as tabletas de argila, né? As bibliotecas que são minerais, das tabletas de argila, vegetais e animais, que são os rolos de papiro ou de pergaminho. E na Idade Média, os depósitos de volume, tá? Que são aí esses grandes livros, enfim, né, que vão aí ocupar mesas e mesas para conseguirem ser lidos. Então, como falei para vocês, né, o Nome da Rosa traz essa representação de uma biblioteca medieval, né, de forma aí tanto filme quanto livro, né, de uma forma aí muito perspicaz aí por parte do Umberto Eco. Nas bibliotecas medievais, a gente vai ter elas ligadas, então, sua maior parte a ordens religiosas, tendo em vista que o livro, a palavra escrita, eles eram um mistério, um elemento carregado de poderes maléficos para os não iniciados. Então, essa oficina de escrita, né, que era esses escritórios aí dos monges copistas, onde eles faziam essas cópias repetidas, né? Era um lugar de mistério, de acesso a poucos, né? Então, tinha essas tarefas dos monges copistas, que aparecem ali muito bem ao longo do livro, ao longo do filme, né? E aqueles que faziam as iluminuras. Então, vão se estabelecer, em geral, no interior de conventos e lugares aí de difícil acesso ao profano, ao leitor comum. Eram depósitos de livros, a difusão da instrução, da leitura e da escrita era rara, inclusive nos meios mais abastados. A literatura vai ser majoritariamente oral na Idade Média, né? Então, também em função dessa questão de socialização, de que o povo não tinha acesso né, não tinha esse ideal que a gente tem hoje de educação para todos, de que a criança tem que estar alfabetizada até o fim do terceiro ciclo ali, do terceiro ano, né? Então, isso é uma concepção bem recente, né? Até uma concepção de infância recente, né? Bom, então, a gente vai ter esse clérigo como letrado e o laico como não iniciado à palavra escrita. Esse profano ele fica de fora das bibliotecas até a Renascença, quando vai começar uma mudança aí de pensamento que vai buscar essa questão da democratização, né, desse leitor, enfim, que deve ser, todos podem e devem ser leitores, né? Tem um movimento de censura muito grande, né? Então, manutenção dos valores vigentes da época, e essa censura ela vai acontecer desde antes, né, da época medieval até os dias atuais, né? Então, volta e meia a gente vê notícias de obras que são censuradas por diferentes motivos, né? Então, para a manutenção de uma determinada ordem social. Então, também tinha a prática de palimpsestos, que eu não sei se vocês conhecem, que é esse movimento que se fazia devido à escassez, né, de matéria-prima para escrita, escassez de papiro, pergaminho, enfim. Eles faziam uma raspagem, né, e colocavam outro texto por cima, e assim várias obras foram perdidas, né, assim como os religiosos contribuíram para salvar muitas obras com as suas cópias repetidas, né? Também contribuíram tirando aquelas que eles não consideravam importantes, né? Fazendo esse movimento de palimpsesto. Por bem, hoje, com a questão da inteligência artificial, a gente já consegue recuperar muitas dessas obras que são palimpsestos. Dentro das bibliotecas medievais, a gente vai ter 3 tipos: as monacais, as universitárias e as particulares. As monacais, esses livros, eles eram embutidos em enormes paredes. Esses monges copistas, eles eram responsáveis por salvar, através de cópias sucessivas, muitas obras antigas. Tinha a prática de palimpsesto, que eu falei para vocês. A ordem beneditina era a que tinha maior identificação com o livro,
e reproduziam tanto literatura eclesiástica quanto profana. A gente vai ter as bibliotecas capitulares, que vão ser bibliotecas dentro de igrejas, e a gente vai ter também como bibliotecas mais célebres aí a Biblioteca de Montes Athos e a Biblioteca do Vaticano, que deixei essa bela imagem aí para vocês da Biblioteca do Vaticano. Vocês podem ter acesso à coleção digitalizada através desse link. As bibliotecas universitárias, tá? A gente tem que ter uma noção que as primeiras universidades elas estavam muito ligadas às ordens religiosas, tá? Então, as primeiras universidades elas eram um prolongamento dessas ordens eclesiásticas. Então, a gente vai ter gradualmente, né, paulatinamente, uma laicização, um movimento de laicização dessas bibliotecas, tá? Muitas dessas coleções aí iniciaram com doações. No caso da Biblioteca Bodleiana, né, foi uma doação, né, do Bodley, agora não me lembro o nome dele, só lembro do sobrenome. Enfim, foram doações, às vezes, de religiosos, às vezes de pessoas da elite, enfim, que faziam essas doações para compor essas bibliotecas, tá? Então, a gente vai ver aí também uma contribuição para a multiplicação dos trabalhadores do livro, dentre eles aí a figura de um bibliotecário, tá? Mesmo que ainda não houvesse a formação em biblioteconomia, né? Que é uma questão mais recente, a formação em nível de graduação ou pós-graduação. Então, na aurora da Renascença, a biblioteca adquire seu sentido moderno e surge a figura aí do bibliotecário. As bibliotecas particulares, então. Então, lembram que eu falei para vocês sobre um Bílicos? Ó, tá ele aqui, ó. Conseguem ver aqui? Então, dentro das bibliotecas particulares, e tem um livro que retrata um pouco disso, que é A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis, né? Essas obras, enfim, né, que faziam parte das bibliotecas particulares, elas viajavam junto com os seus donos, né, porque eram vistas aí com um valor igual às demais posses, como joias, obras de arte, enfim. Vocês lembram Titanic, quando a Rose está ali, chegou recém na cabine dela, que ela vai colocar os quadros, que ela põe até um quadro muito promissor, eu não me lembro se era, eu acho que era Monet ou Picasso, não sei, agora não me lembro, era um dos dois. Mas ela coloca ali, então, levando essas obras para viajar junto, né? Levando ali o coração do oceano, né? Lembram? Já viram o Titanic, né? Então, esses bens, eles eram carregados nas viagens, tá? Então, esses imperadores e grandes senhores, eles tinham bibliotecas que depois viraram as bibliotecas oficiais, tanto é que a biblioteca do rei Carlos V, por exemplo, né, que é esse que está aqui nessa imagem, nessa representação, tá? Vai virar depois a Biblioteca da França, tá? Como disse para vocês, né, várias dessas bibliotecas vêm de acervos particulares, vêm de acervos de pessoas aí que tinham, né, esse poder aí sobre as obras. Então, vão empregar copistas, né, e lembrem que o livro manuscrito, mesmo quando tinha um impresso, ele permaneceu por muito tempo, porque o manual tinha, né, o seu fazer artesanal ali, virou mais ou menos um item de luxo, tá? Então, eram livros carregados em viagens e expedições militares, e, como disse para vocês, né, a Biblioteca do Carlos V, que vai virar aí a Biblioteca Nacional da França e vai incorporar essa biblioteca, tá? Então, aqui tem o inventário. Meu cachorro tomando água, levei um susto. Tem o inventário da Biblioteca do Carlos V. Tá? Então, aí, nesse movimento de transição, né, a gente vai ter a invenção da imprensa na Idade Média, por volta de 1440, tá, com o Gutenberg, que
a gente não pode dizer que foi totalmente inovador, né? No sentido de uma produção de massa, foi, né, super inovador. Mas os tipos móveis, né, eles já existiam lá na China. Então, ele vai fazer uma confecção e combinação de tipos móveis, né, especificamente também em metal, né, pensando na sua durabilidade, né, na durabilidade desses tipos. O primeiro livro impresso vai ser a Bíblia, e os incunábulos são os primeiros livros impressos na prensa de tipos móveis até 1500, que são livros aí com valor inestimável e que pertencem a poucas coleções, né? Então, deixo para vocês a dica desse documentário aqui, que é o Gutenberg e o Nascimento da Impressão. Então, aqui é a Bíblia de Gutenberg, até nesse livro que eu mostrei para vocês, do Humberto Eco, ele fala sobre o sonho do bibliófilo, né, que é encontrar uma velhinha numa feira de antiguidades, né, com um livro muito velho, né, contar as linhas, ver que são 42, divididas em 2 colunas, né, encontrar uma Bíblia de Gutenberg que a pessoa nem sabe do valor, né, histórico, monetário, né, desse objeto. Né? Fala um pouquinho sobre isso, sobre esse sonho do bibliófilo, mas que diferente do bibliômano, né, então ele vai falar que o bibliômano é essa pessoa que faz do livro um objeto seu que não é para, enfim, né, para exposição, enfim, é uma pessoa que é aficionada pelo livro, mas não quer dividi-lo com ninguém. O bibliófilo não, o bibliômano guardaria só para si, o bibliófilo iria, né, expor, enfim, né, mas ainda resguardando para si aquela possibilidade de ir somente ele lá olhar o livro, enfim, né, essa seria a diferença. Sobre essa questão do bibliômano, do bibliófilo, eu recomendo para vocês o Flaubert, né, o mesmo de Madame Bovary, esse livro aqui, tá, que é um conto dele, que é Bibliomania. Fica a dica para vocês aí. Então, aqui para vocês terem uma ideia como é que era o processo, né, da prensa de tipos móveis, depois vocês podem... agora vai ser um exercício muito grande de divisão, né, para conseguir ver, mas depois quando eu soltar o material lá, vocês podem ler aí com maior atenção, mas só para vocês verem aí o processo, como era feito. Então, chegando na modernidade, a gente vai ter um movimento aí gradual de laicização, né? Democratização, especialização e socialização. Então, vai ter esse movimento aí de especialização, que é as bibliotecas vão começar a definir segmentos de atuação, né? A democratização, então, vai se ter uma ideia de que todos devem estar no espaço da biblioteca, né? Devem ter acesso à informação de forma equânime, né? Não é algo que se dá da noite para o dia, né? É algo que vai ser gradual. Né? Até hoje a gente fala, né, de que a democratização ela ainda não é plena, algumas pessoas ainda ficam de fora das bibliotecas, que essas bibliotecas estão em espaços que não são... que são os grandes centros, né? As periferias muitas vezes ficam sem acesso, enfim. Então, a gente vai começar a nascer daí um conceito de biblioteca pública também pela organização de uma noção de educação de massas, entendendo essa biblioteca também como parte de serviço social, que não vai distinguir condição social, que vai servir aos interesses da comunidade e contemplar aí sessões variadas não existentes em bibliotecas tradicionais. Enquanto a gente tem em outras bibliotecas um foco muito específico, por exemplo, a universitária é atender os cursos de graduação, pós-graduação, enfim, que existem na universidade. Né? Então, a biblioteca pública ela deve atender, né, uma diversidade muito grande, porque vai frequentar o universitário, vai frequentar a pessoa que está na biblioteca escolar, a pessoa que está na etapa escolar, né, educação básica, por exemplo, né, que a pessoa que é trabalhadora, enfim. Né?
Bom, então, o bibliotecário, até meados do século XIX, ele era contratado por instituições particulares, sem formação específica, e normalmente um erudito ou um escritor. A partir do século XIX, ele vai ter o reconhecimento da sua profissão pelo Estado e uma formação específica. A gente já falou lá na outra disciplina sobre todo o processo, né, de criação dos primeiros cursos aí, voltados a capacitar os bibliotecários. Então, o Wilson Martins vai definir que havia 4 tipos de bibliotecários: amantes da leitura, sem domínio das técnicas, as mulheres casadas ou solteiras, então, a partir daí também a presença feminina vai começando a ser maior dentro da biblioteconomia, as personalidades em evidência e os bibliotecários profissionais. Aí eu trouxe para vocês um elemento que o próprio Wilson Martins retoma, que é a partir desse livro aqui, que é A Missão do Bibliotecário, do Ortega y Gasset, que ele vai falar um pouco sobre qual é o papel do bibliotecário dentro desse contexto aí, a partir do século XIX. Tá? Então, a gente vai ter um boom da produção, né? A produção está sendo cada vez maior. Então, esse bibliotecário seria esse filtro, né? Ele ia racionalizar a edição, organizar bibliografias para poupar esse tempo do leitor, e aqui a gente pode lembrar lá do Ranganathan, na sua 4ª lei. Se alguém puder me ajudar aí colocando as 5 leis, e eu sei que tem muitas pessoas aqui que sabem de cor as 5 leis da biblioteconomia, e colocando o nome do Ranganathan também, para quem não sabe também poder pesquisar. Então, além disso, aconselhar a publicação de livros necessários. E aqui eu coloquei um ponto de interrogação, porque esse é uma crítica muito grande que é feita a esse discurso, porque esse livro ele é fruto de um discurso do Ortega y Gasset, onde ele vai dizer que esse bibliotecário, né, vai ser esse filtro e vai dizer, seria capaz de dizer o que era um livro útil ou inútil, necessário ou não necessário. E aí é algo que a gente pode questionar, né? O que é necessário para mim pode não ser necessário para vocês, o que é útil para mim pode não ser útil para vocês, né? Quem vai definir isso e o quanto a gente definindo isso, a gente não acaba, talvez, por provocar um movimento de censura, pela subjetividade acabar influenciando, enfim. Então, aqui, grandes bibliotecas aí, da modernidade, lógico, estrangeiras, tá? Coloquei para vocês essa listagem, quem faz é o Wilson Martins, coloquei as imagens para vocês, da Biblioteca Nacional da França, a Biblioteca Britânica, a Library of Congress, inclusive a Library of Congress, tá, não sei se vocês acompanharam os eventos recentes, né, que a bibliotecária, enfim, foi exonerada do seu cargo. O professor Pedro Andretta até traduziu uma parte de um artigo que trata disso. Se alguém puder me ajudar aí, caçando esse link no blog do professor Pedro Andretta, que fala um pouco sobre essas disputas aí de poder em torno dos cargos, tanto a bibliotecária da Biblioteca do Congresso, quanto a atual responsável pela parte de direitos autorais também foi exonerada. A Biblioteca do Vaticano, a Biblioteca Estatal de Berlim, a Biblioteca Estatal da Rússia e a Biblioteca Nacional Mariano Moreno de La República Argentina. Então, a gente tem aí bibliotecas que foram de grande destaque também na modernidade. Essa biblioteca aqui da Argentina, que teve como seu coordenador tanto Jorge Luiz Borges quanto Alberto Manguel. Bibliotecas contemporâneas, então, a gente já está quase finalizando. A gente vai ter, então, uma série de transformações no campo social, cultural, científico e tecnológico, que vão provocar aí, alguns desafios para a gente, né? A gente vai ter novos espaços, instrumentos de aprendizagem, vai ter as TICs, né? Hoje a gente já fala até em TDICs, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, competência, né? O desenvolvimento de competências em informação, o acesso aberto e gratuito à informação, entre outros, né, que vão se colocar aí como desafios dentro da nossa atuação profissional.
Aí a Nayara colocou o link aí para vocês saberem mais sobre a questão que está acontecendo lá na Biblioteca do Congresso. Obrigada, Nayara. Então, a partir da Constituição de 1988, a gente vai ter, né, essa questão do acesso à informação para todos, e isso entra como uma responsabilidade social dentro do papel das bibliotecas, tá? No Brasil, a gente vai ter uma vasta legislação que vai amparar, tá, as bibliotecas, que é uma mudança também que aconteceu aí dentro da contemporaneidade. A tecnologia, né, ela provoca ao mesmo tempo o questionamento se as bibliotecas vão desaparecer, e aí eu pergunto para vocês o que vocês acham, né? Tem questões também envolvendo acesso livre à informação e ao conhecimento, né? E também isso está ligado a questões de controle, né? Controle daquilo que é acessado, né? Controle daquilo que é produzido, enfim. Então, a gente vai ter, ao mesmo tempo, o copyright e o copyleft. O copyleft é essa questão de acesso aberto, né? Então, muitos pesquisadores se voltam à defesa da questão do acesso aberto, e essa é uma das premissas aí da nossa área, né? Principalmente visando essa questão de democratização do conhecimento. Também tem a questão do capitalismo científico, o publique ou pereça, né? Tem duas autoras que falam sobre isso no livro Produção Textual na Universidade, que é a Mota Roth e a Rendes. Elas vão falar muito sobre esse produtivismo acadêmico, né, que a gente tem que produzir, né, o que vai gerar muitas vezes umas produções que não têm uma qualidade, talvez tenha uma qualidade questionável. A questão dos direitos autorais, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, as assinaturas de conteúdos informacionais eletrônicos e digitais, né? Então, lembrem, quando a gente tem um conteúdo eletrônico, ele é normalmente uma assinatura que fica disponível por um determinado tempo. Um livro na estante, ele vai ficar ali até que alguém roube, até que o bibliotecário descarte, né? Então, ele tem um tempo muito maior ali no acervo, né? E essa é uma problemática aí que a gente vê no contato com as tecnologias, apesar das suas facilidades também. A gente tem que saber olhar o objeto pelos dois lados, né? Os bibliotecários aí devem desenvolver competências e habilidades para lidar com as novas tecnologias. As bibliotecas vão ser produtoras de conteúdo, então também vão contribuir para o armazenamento e a preservação e a necessidade também de investimento para que isso ocorra. Não tem condições da gente produzir conteúdo, da gente armazenar e preservar diante das condições precárias de muitas bibliotecas. Só um minuto que eu vou acender a luz. A galera está conversando com vocês agora aqui. Também dentro dessa questão da atualidade das bibliotecas e da tecnologia, né, a gente tem aí os estudos a gente tem a questão da biometria, que é muito utilizada agora nas bibliotecas. Então, em vez de ter a fichinha, a carteirinha, né, a gente tem já processos mais rápidos, né, de escaneamento facial, de biometria, né? Então, tem as questões de autoempréstimo, autodevolução, a partir do RFID, tá? Que vão facilitar também a realização de inventário. Então, quando vocês veem que o livro ele tem, normalmente aqui na terceira capa, né, ele vai ter, ou até aqui no meio, né, uma fitinha que põe aqui no meio, né, ele vai ter uma radiofrequência para passar, né? Então, quando vocês saem da biblioteca, esquecem de passar lá para registrar o empréstimo, né? Vai fazer pipi, mas não é só para isso, né? Então, é para que o usuário também possa, de repente, fazer o autoempréstimo em terminais, a autodevolução, né? Então, sem precisar de uma pessoa ali para fazer esse intermediário. A questão do inventário, né? Então, quando a gente não tem essas tecnologias, tem que fazer a leitura de estante um a um dos livros,
Quando a gente tem já a radiofrequência, a gente pode utilizar o aparelho que traz muita otimização para o nosso tempo. O que mais? Então, acesso e recuperação da informação. Agora a gente tem o auxílio dos metabuscadores, que também vão auxiliar o nosso trabalho, principalmente poupar o tempo dos leitores. As estratégias de busca, então a gente vai ter os operadores booleanos. Então, por exemplo, se eu quero buscar por frutas, tá? Mas eu quero frutas cítricas, tá? Então eu vou colocar entre aspas para vir o termo composto, tá? Se eu botar frutas cítricas, pode vir só frutas e só cítricas. Né? Então, quando eu quero, por exemplo, buscar por avaliação, mas eu não quero qualquer avaliação, eu quero avaliação na educação básica. Então, eu vou botar avaliação and educação básica. Então, vai procurar sempre essa composição desses dois termos aí. Deixei para vocês aqui o link para vocês verem as outras estratégias de busca. Vocês vão ver isso em outras disciplinas, mas eu só quero colocar aí algumas questões para vocês que modificaram no cenário das bibliotecas. Também deixei para vocês o link ali para o RFID, como é que a gente faz inventário a partir dele. Também tem o uso de redes sociais, que são um bom meio para a visibilidade e marketing das bibliotecas. A disponibilização de conteúdos valendo-se das TICs, então das tecnologias de informação e comunicação, os processos de educação à distância, que também vão depender muito das bibliotecas. A gente vai ter tecnologias touch, laser, 3D, inteligência artificial. E aí eu coloquei para vocês um link de uma notícia de um pergaminho, tá? Que teve seu conteúdo revelado por inteligência artificial. Então, vejam, a gente tem uma prática de demonizar, né, a inteligência artificial, né, sendo que quem faz o mau uso somos nós. Né? Ela pode ser utilizada para outros fins, né, fins benéficos, ao invés da gente ir lá e só colocar um trabalho para o ChatGPT fazer para nós, né, e a gente não aprende nada com isso. A plataforma aprende sobre o que a gente está querendo buscar, né? Aprende sobre a gente, mas a gente não aprende nada nesse copia e cola. Então, a gente tem que buscar formas com que a inteligência artificial nos ajude, mas não nos emburreça. Né? Não sei se vocês concordam. Então, a inteligência artificial, essas tecnologias 3D, enfim, vão nos ajudar especificamente com essas obras raras que não podem ter um manuseio tão grande porque o material está se desfazendo, né? Então, e a nossa própria mão, né, ela já impacta esse material, tá? A oleosidade da nossa mão, né, os fluidos, enfim. E também, né, as bibliotecas vão se preocupar, né, devem se preocupar no âmbito de democratização da informação com a acessibilidade para as pessoas com deficiência. Então, ter um software ledor, ter recursos de ampliação de conteúdo, ter livros em braille, ter pessoas capacitadas, né, para atender usuários surdos a partir da língua brasileira de sinais, certo? Entre outras questões que vão de mobiliário até questão de questão arquitetônica até questão de atitudinal dos bibliotecários. Aqui não vou entrar muito, mas eu vou deixar para vocês verem, né, um pouco desse processo tecnológico das bibliotecas, que é o caso da Biblioteca Britânica, tá, que utiliza robôs para pegar os livros no acervo. Né? Então, os bibliotecários não sabem onde estão os livros, porque eles não acessam esse acervo. Né? Então, o que acontece? Eles fizeram toda uma modificação, eles investiram bastante, em vez de fazer descarte de livros, eles fazem desbastamento, ou seja, quando um livro não é muito retirado, né, ele vai ficando para espaços menos acessados. Então, quando a gente faz um descarte, a gente está tirando, né, da nossa biblioteca. Quando a gente faz um desbastamento, a gente está movendo de espaço, né? Então, a gente está tirando aqueles livros que talvez não tenham muito acesso para um outro espaço, mas ainda sendo parte do acervo, tá?
esse movimento que a Biblioteca Britânica faz é muito interessante, porque os livros com maior acesso, eles ficam em maior evidência, certo? Então, deixei para vocês aqui, tem o link do YouTube, que é da própria conta da British Library, onde eles colocam esse processo aí do livro, né? A grua, esse robozinho aí indo, pegando o livro, enfim, é bem interessante. Esse aqui eu não vou entrar agora, esse aqui também não. Como falei para vocês, esse material ele tá com problemas porque está fora de ordem, tá? Lá no início da contemporaneidade, tá? Então a gente vai ter as bibliotecas circulantes particulares e também as bibliotecas públicas de empréstimos. Essas bibliotecas circulantes particulares, né, tinha toda uma questão dessa literatura, e isso está no livro do Lyons, que eu recomendo para vocês, que é esse aqui, Uma História Viva. Uma História Viva é um livro muito bonito, tá? Ele parece um álbum, tá? Pois recomendo que vocês também possam ter acesso, né? Na biblioteca da UFG tem a maioria desses livros que eu citei para vocês. Ele vai dizer, né, que essas bibliotecas circulantes, elas, entre outras funções, elas davam acesso aos romances sensacionalistas para as mulheres que queriam ler esse tipo de literatura, né? Então, eram voltadas para grupos científicos e círculos literários também. Na Grã-Bretanha, as obras de ficção para a classe média, envolvia o aluguel de best-sellers, os editores não viam essas bibliotecas como ameaças, havia os romances de 3 andares, então como é que era? Né? Então eu pegava o livro, né, dividia em 3 partes, então eu estava com a parte 1, Nayara estava com a parte 2 e o Josué estava com a parte 3 do livro, né? Então dividiam, né, faziam uma leitura aí fragmentada dessa obra, né, para que os leitores ficassem cada um com uma parte. Então, e as reimpressões baratas foram decisivas na continuidade das bibliotecas circulantes. Então, quanto menor o preço, né, mais livros essas bibliotecas podiam adquirir. E essas bibliotecas, lógico, elas envolviam a questão de um pagamento. Né? Quando a gente vai falar das bibliotecas públicas de empréstimos, né, que envolvia o empréstimo domiciliar, né, vai ser o conceito de biblioteca pública como a gente entende hoje. Né? Então, essas bibliotecas elas foram criadas assim muito no sentido de fornecer livros edificantes para essas massas, tá? Mas visando também um controle social. Tá? Então, esses empregadores, filantropos, reformistas, né? Eles vão buscar, né, ter as bibliotecas aí até dentro dos próprios locais de trabalho, né? Para que essa massa, né, operária pudesse ter instrução. Eles queriam livros edificantes, mas não, o que as massas queriam era entretenimento, né? Elas não queriam instrução. Né? Então, aí são os leitores exercendo seus direitos, como vai dizer o Daniel Pennac naquele livro Como um Romance, o seu direito a ler qualquer coisa, né? Ler o que quiser. Então, deixei para vocês aí um trechinho do discurso do Charles Dickens, né, no ato aí de inauguração da Manchester Free Public Library. Depois vocês podem acessar. Bom, eu coloquei aqui para vocês, não sei se vai dar tempo para a gente... Aqui, ó, tá aqui a dica do quiz, do quiz é o que a gente vai fazer depois, da aula síncrona, tá, do professor Jonatas. Tá aqui, vai estar lá no material para vocês, se vocês quiserem participar. Adoro como a Nayara é muito, muito rápida no gatilho, já colocou um link aí que provavelmente é relacionado. Aqui tem os materiais complementares, que eu fui colocando alguns para vocês depois acessarem. E agora, para a gente finalizar, eu queria fazer esse quiz aqui com vocês.